E aí galera, vamos lá para mais um vídeo aqui no nosso canal, né? Eu tava tendo uma conversa esses dias, se eu não me engano foi anteontem, com a minha grande amiga doutora Regina, e ela tava me contando, né, o que ela achou dos meus dois últimos vídeos que eu postei, onde eu comentava, né, com vocês, dava o meu relato de estar utilizando a ferramenta da ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Ela falou que gostou, o vídeo foi legal, né, elogiou o vídeo, porém o que me chamou a atenção, e eu até perguntei para ela se eu poderia utilizar isso como tema de vídeo, ela falou que ok, poderia, é que ela falou que ela ficou com muito medo, principalmente da parte 2. Aí eu não sei se vocês também ficaram com esse medo, né, da parte 2 porque foi a parte que eu falei um pouco. Olha que eu não falei tudo porque o vídeo ficou longo, né, que eu mencionei o processo de catarse e o meu processo que eu estava passando, né, o que estava acontecendo comigo durante esse primeiro mês, toda essa limpeza interna. E ela falou que ela, nossa, que ela ficou desesperada, que ela não conseguiria aguentar isso, ela ia enlouquecer e ela não vai fazer a ressonância harmônica porque ela tem muito medo desse processo de catarse. Mas algumas, aí isso aqui me deu vontade, né, de fazer um vídeo falando sobre isso. Algumas coisas precisam ser entendidas antes de a gente entrar de fato nesse assunto. O primeiro ponto é que o efeito inicial da ressonância harmônica não é o mesmo para cada pessoa. Cada pessoa tem os seus demônios internos, cada pessoa tem os seus traumas diferenciados, outras têm muitas coisas a serem expostas, coisas pesadas e ruins, e outras têm poucas, né? Tem gente aí que teve uma vida muito leve, já superou muitos problemas por si só e não precisou utilizar ferramentas. Então, o processo de catarse dessas pessoas será bem rápido e bem curto. Outras pessoas realmente entrarão em pânico. Outras pessoas vão desistir porque que vão achar que a vida está piorando. Nossa, a minha esposa me largou, eu fui demitido do meu emprego. Como é que essa ferramenta é boa? Foi o que eu expliquei no último vídeo, né? Ela está ajustando para você seguir o que o todo quer que você faça, o talento que foi lhe dado, né? O talento que foi lhe dado para você usar nessa sua passagem pelo planeta Terra. E é isso que, dentre outras coisas, né, que a ressonância faz. Então fiquem tranquilos que não é todo mundo que vai entrar em depressão, não é todo mundo que vai se divorciar, não é todo mundo que vai perder o emprego, que vai ter que ir para o psicólogo. É porque eu tinha muitas questões mal resolvidas e eu fiz durante minha adolescência e boa parte da minha vida até os meus. Hoje tô com 34, até os meus 20 e poucos anos, eu era como outras pessoas daí do mundo, como a maioria da população é. Eu pegava um problema, colocava numa caixinha e concretava ele, escondia e fingia que nada aconteceu. E chega uma hora que você tá a uma gota, né, de explodir. Tá com muita sujeira acumulada. E a catarse vem, a ressonância vem limpando tudo para você limpo começar a se alinhar com a vibração do todo, que é muito mais rápida do que a sua, é uma vibração muito mais forte para você se alinhar e as duas vibrações, a sua e do todo, entrar em fase, entendeu? Entrando em fase e aí sim você conseguir aquelas coisas que você pediu na ressonância harmônica.
Mas nesse vídeo eu não quero falar de novo sobre a ressonância harmônica, eu quero falar mais sobre o medo. O medo é uma coisa muito interessante. Por quê? Percebam que desde que nós nascemos, nós somos doutrinados, nós somos domesticados a sentir medo. O medo é uma coisa que ela é incutida na nossa mente desde a nossa mais tenra idade. Nós já nascemos já com medo no nosso ambiente familiar, medo de levar uma palmada dos nossos pais, né? Porque a maioria das crianças não respeitam os seus pais pela palavra e pela sensação de respeito, pela autoridade que o pai e a mãe têm. Muitas crianças, infelizmente, fazem as coisas por medo de serem castigadas ou por medo de levarem umas palmadinhas. Então elas já começam aí a associar o medo é uma coisa externa que faz ela ter que seguir um determinado comportamento. Ela chega na escola, é a mesma coisa, é o medo de tirar nota baixa, né? É o medo de ser reprovado. Ela vai crescendo, ela vai tendo medo de não conseguir achar uma profissão para seguir, não conseguir encontrar um caminho para ir para a faculdade. Posteriormente, é o medo de não encontrar emprego. Com isso vem o medo de perder o emprego e o medo de ficar sem dinheiro. A religião, principalmente a religião. Se a gente for falar aqui de religião, o vídeo vai durar 40 minutos. Se a gente for falar aqui de religião, então, as religiões, praticamente todas as religiões, trabalham na base do medo e da coação, onde você tem que temer a fúria de um Deus, de uma entidade, e não respeitá-la. Você tem que ter medo, tenha temor de Deus ou da divindade. E também trabalha com o medo de você ser julgado e castigado e lançado diretamente nas profundezas do inferno, onde você queimará por toda a eternidade até o dia do julgamento final. É sempre essa questão do medo. Então percebam que o medo ele vai vindo de fora, ele vai sendo colocado na gente em todos os passos de nossa vida. Medo de perder o marido, medo de perder a esposa. Olha, eu vou morrer se fulano me largar. Tem gente aí, vários feminicídios acontecem porque os homens, na verdade, têm medo de ficar sem a esposa. Mas aí entra uma questão de posse, né? Não é nem amor. É aquela questão de achar que é dono de uma pessoa, mas ela se sente tão solitária que ela tem medo, ela mata a outra para ela não ficar sozinha. O medo ele vem entrando na gente em todos os momentos. Quando você liga a bendita televisão, eu fico impressionado. Às 7 horas da manhã já está lá um noticiário falando de quantas pessoas tomaram um tiro, quantas pessoas foram decapitadas, quantas pessoas foram violentadas, e é aquele banho de sangue e medo e pânico. Das 7 da manhã às 23 horas, é somente isso. Eles trabalham muito com o medo, porque por esse lado, o medo, ele é propositalmente colocado na nossa vida, né? Na religião, na sociedade, nos empregos, na escola. Foi uma forma que o que chamam de arcontes, né? Os seres de outras dimensões que dominam o planeta ainda, eles se utilizam para se alimentar de nossas energias. Então, essa produção de medo ao longo da vida significa barriga cheia para eles. Então é importante nos prender nesse medo. E aí, quando essa minha colega falou que ela tem medo do processo que a ressonância harmônica pode causar nela, eu na hora pensei, mas nossa,
Mas não é um medo igual a esse medo agora que eu acabei de falar para vocês. Esse medo externo que ele é colocado dentro de nossa mente, que suja o nosso cardíaco, deixa a gente em pânico na rua pensando que a gente vai tomar um tiro, vai ser assaltado a qualquer momento, é diferente do medo de encarar quem você é de verdade. Porque esse aqui, esse medo que é trabalhado na ressonância harmônica e em outras ferramentas também, tá? Não pensem que eu estou falando que só a ressonância harmônica é o caminho e a salvação para você, não. Existem várias coisas aí, várias terapias multidimensionais, Theta Healing, apometria, e tantas outras novos presentes que nossos amigos de outros planos estão dando para a gente trabalhar o nosso interno. Isso são presentes. Então, esse medo não é o mesmo que esse, que é um medo que vem de fora para dentro. Um medo trabalhado para a gente alimentar coisas e seres. O medo de enfrentar nós mesmos, ele é mais intenso. Mas desse medo aqui, você vai chegar a um lugar. Esse medo aqui, quando ele é resolvido, quando ele é encarado, ele te traz uma paz, ele te traz um presente, ele te liberta de um ciclo de medo. Diferente desse aqui que te mantém preso com medo até o momento que você é velhinho e você vai se aposentar e você morre com medo de perder a aposentadoria. É um medo que te persegue até o caixão, até você fechar os seus olhos e ser enterrado. Mesmo após a morte, tu fica com medo, nossa, para onde que eu vou depois que eu morrer? Me entende? O medo externo é esse, que não te leva a lugar nenhum e não lhe dá nenhuma recompensa. O medo de encarar quem você é, olhar no espelho e enfrentar o seu verdadeiro inimigo, que é o seu ego, que é a sua mente. Essa é a questão. É esse medo que você deve sim criar forças e encarar. Porque ele vai se mostrar feio, feroz no início, porque como eu sempre falo, o ego e a mente são crianças mimadas, são que respondem de uma maneira instintiva. Mas quando você consegue ir amaciando esse medo, depurando, deixando esse medo cada vez mais leve, você vai começando a ver que a sua vida tem outros caminhos. Você vai começando a perceber que após este medo existe vida. É o medo de você, sabe, aquela fronteira do medo. Quando você atravessa aquela barreira do medo, você conhece um mundo novo. É como você pular de paraquedas. O medo antes de pular de paraquedas, que você trava na porta do avião, mas depois que você pula e você se sente um só, flutuando no céu, no silêncio, você, o vento, as aves, as nuvens, aquela experiência de você pular de paraquedas, você esquece completamente aquele medo. E é essa recompensa que eu falo para vocês. Então vale sim a pena ir enfrentar esse medo, que esse é um medo sim, não vou falar que é fácil enfrentar nossos demônios, nossa sujeira interna, mas esse é um medo que vale a pena ser trabalhado. Independente da ferramenta de trabalho que você escolha. Independente da ferramenta que você escolha. Enfrente esses medos. Porque esses medos externos não te levarão a lugar nenhum. Nossa, qual será o próximo passo da nova ordem mundial? Nossa, qual será a próxima ferroada de marimbondo?
ok, nós temos que lidar com essas situações para também não sermos tapados. Mas esses medos aqui não irão produzir nenhuma evolução na sua caminhada evolutiva, na sua experienciação na Terra. Mas ao enfrentar o medo daqui de dentro e daqui de dentro, que é da sua mente, a mente, o seu ego, que serão os primeiros a te colocar barreiras que vão tentar te assustar para você não prosseguir no caminho do autoconhecimento. E esses medos, sim, você tem que respirar fundo e enfrentar, porque eles vão se mostrar feios, mas conforme você for caminhando, acreditando que o universo está ao seu lado, que a sua hierarquia espiritual está ao seu lado, que os seus mentores, que os seus guias, que os seus anjos estarão lhe dando apoio. Você pode ter certeza que nessa busca pelo seu eu, você não estará sozinho. Nos outros planos, nós somos observados 24 horas, dioturnamente, tanto pelo lado de cima quanto pelo lado de baixo. Isso usando uma metáfora, né? Do mal e do bem, essa dualidade. Ambos os lados te observam e você não sabe disso. E quando você começa a mostrar para os servidores da luz que você realmente está com o propósito de enfrentar os medos que vão te libertar e vão fazer sua mente dar saltos quânticos, vai fazer você evoluir enquanto ser humano, você vai receber apoio. Não tenha dúvidas. Você vai sofrer um pouquinho? Você vai sofrer um pouquinho. Sua vida vai talvez dar um giro de 180 graus. Talvez você dá uma piradinha, talvez. Mas é limpeza para depois você ter um ambiente limpo e permanente. Já esse medo aqui não. É um medo que é um ciclo. Você encarna e reencarna, sobe e desce, entra na roda de Sansara e não sai da roda de Sansara. Desencarna com medo, volta com medo. Desencarna com medo e volta com medo. O ego vai cheio e volta mais cheio ainda. Não leva a lugar nenhum, não tem finalidade. Mas esse medo, que é o do ego, se você enfrentar ele com força, com coragem, independente da ferramenta que você escolha para o desenvolvimento mental e espiritual, você terá uma recompensa. E não é recompensa que é falada nas igrejas, você terá um lugar no paraíso. Nada disso. Quanto mais você evolui, mais você é cobrado. Quanto mais você sobe um degrau na escala evolutiva, mais responsabilidade você vai ter. Quanto mais você acende a sua luz interna, quanto mais você faz a sua centelha divina acender, mais você vai ter que trabalhar para ajudar seus irmãos, seus fractais, resgatar todos os seus fractais que estão aí soltos nas linhas temporais. Isso aí é um assunto também um pouquinho mais profundo. Mas você vai ter que trabalhar pela luz. Esqueçam essa história de descansa em paz, rest in peace. Não. Quando você encontra a paz, quando você vira um Buda, quando você se ilumina, quando você vira um mestre ascensionado, ou quando você não precisa mais reencarnar na Terra porque sua consciência aumentou de vibração, ela subiu de vibração, você não vai descansar em paz. Você assumirá outras responsabilidades e o trabalho continua. E é um trabalho que vai te levar direto de volta para a fonte que tudo é. Olha que lindo. Olha que recompensa maravilhosa o enfrentamento deste medo interno. Não esse medo externo que vai fazer você brigar e gritar contra o sistema feito um maluco e ficar paranoico e não vai te trazer nenhuma recompensa. Você vai morrer estressado, viver brigando com o mundo.
Lembre-se, não estou falando para você ser um tapado e ignorar o que está acontecendo. Meu próprio canal mostra isso. Eu trago denúncias às vezes para vocês, mas apenas para esclarecimento e nunca para criar medo. Infelizmente, tem muitos canais aí que trazem notícias importantes, denúncias muito importantes que deveriam ser usadas para o nosso entendimento, mas são canais que levam para um lado da polêmica, para um lado do medo, para um lado da revolta, da revolução. Como sempre dizia o Osho, nunca uma revolução deu certo. Não se consegue nada através de revoluções, porque o partido, o poder, o grupo que assume o controle após uma revolução, para se manter no poder, ele vai ter que ser igual ou pior do que o seu adversário foi. O processo não é revolução, é a rebeldia. Se rebelar contra as amarras do seu ego, a rebeldia de se rebelar contra as regras que o sistema tenta te impor. Não é brigar contra o sistema, é você viver dentro do sistema, mas você saber navegar por ele sem se deixar levar pelo externo, pelo medo e pelo pânico. E enfrentar, né, esse medo inicial, que é o medo inicial que você passa, talvez não, no processo do autoconhecimento. Porque depois que você domina essa parte e que o seu ego fica lá sentadinho, você não vai ser uma pessoa perfeita. Vai ter hora que você vai explodir, que você vai querer mandar um pra casa do caramba, você vai mandar outro tomar um copo d'água. É normal, somos humanos, sabe? Somos humanos. É normal a gente dar uma explosão de raiva às vezes. O que nós não podemos é manter isso direto. É isso que eu queria falar para vocês hoje. Essa questão. Não tenham medo desse tipo de medo aqui. Tenham medo desse medo que é colocado em nós ao longo da nossa vida. Rejeitem esse medo e enfrentem este medo. Seu pior inimigo é você. O seu pior inimigo é o seu ego. O seu pior inimigo é a sua mente que trabalha contra você. Que ela foi doutrinada ao longo da vida pelo sistema, pela sociedade, pelas religiões e por tudo mais. Mas quando você consegue dominar esse romper a barreira desse medo, a sua vida se torna mais leve e infinitas possibilidades são abertas para você perante a sua vida imortal. É isso aí. Conhecimento liberta. Até a próxima aí, galera. Obrigado pelo carinho de vocês e pela paciência de me aguentar por 23 minutos aqui falando com vocês. Que eu consiga, pelo menos, trazer uma mensagem de luz, uma mensagem de esperança, uma mensagem boa para uma pessoa que seja. Já estou feliz pra caramba por poder contribuir no meio desse caos que nós estamos vivendo. Essa é a minha missão, esse é meu objetivo. Valeu, até a próxima.